Alô, galera, mais um podcast Craques da Paz. Nós estamos aqui com um papo franco e aberto aqui. Convidar você a nos seguir também, convidar outros também para que possam conhecer o nosso podcast do Craques da Paz. Sempre um convidado. E hoje aqui nós estamos aqui com o nosso querido Arthurzinho, Arthur dos Santos Lima, e conhecido como Arthurzinho, vários clubes, Vasco, Flamengo. O Flamengo foi o único que não jogou aqui. A gente vai bater um papo. O que houve? Com certeza teve alguma coisa que rondou aí. E aí a gente vai bater um papo aí, mas andança aí em vários clubes do Rio de Janeiro. Pra mim, na minha juventude, marcou muito Bangu, né? Vasco, Fluminense, São Cristóvão. Boa tarde aí, dizer as boas-vindas, né, ao nosso Arthurzinho aí. Arthurzinho, prazer e privilégio. Obrigado por você ter aceitado nosso convite aí também. Prazer todo meu, pastor Ricardo, e será um tempo que eu possa desfrutar junto com você de uma história futebolística que me deixa muito orgulhoso de tê-la, porque a gente sabe que é muito árduo ser atleta de alto nível nesse país, e ainda mais nós que viemos de origem humilde. Mas é sempre um prazer. E aí eu queria que você falasse assim, como é que surgiu? Você é carioca aqui, nascida onde? Aqui na Tijuca, nasci na Tijuca. Então é carioca da gema, né? Fui criado no Caju, em São Cristóvão, até 15 anos. Depois de 15 anos, eu fui para Senador Camará, na favela do Sapo, lá em Senador Camará, e tive minha adolescência, minha juventude toda lá, e depois o futebol me levou para o mundo. E aí você começou então no São Cristóvão, né? Começou no São Cristóvão, na base. Como é que foi esse início aí? Era ali mesmo onde era? Treinava ali onde é até hoje ou era outro lugar? Como eu morava no Caju, que é São Cristóvão também, eu tive que procurar um clube mais perto. Mais perto, E tinha um senhor lá que já faleceu, chamado Nestorzinho, me viu jogando pelada no bairro e disse que ia me levar para São Cristóvão. Aí, num belo dia, me pegou, nos levou para treinar na equipe de infantil de futebol de campo, mas não teve treino. E aí estava tendo treino futebol de salão na época, na futsal. Aí eu treinei, passei, fiquei jogando futsal. Fui durante um ano só futsal, e depois passei para futebol de salão e futebol de campo. Jogando no São Cristóvão dos 13 aos 18 anos. E com 18 anos eu fiz um teste no Fluminense, passei também, e tive que parar um ano porque o São Cristóvão não quis me liberar para a equipe do Fluminense sem ganhar nada. E depois me profissionalizei no Fluminense e fiz uma carreira longa. Eu joguei profissionalmente de 20 a 40 anos. Legal. E o do Fluminense ali, você ficou quanto tempo, mais ou menos? Fiquei 5 anos no Fluminense. 5 anos no Fluminense. De 79 até... Não, de 75 até 79. Então pegou a máquina, né? Eu costumo dizer que eu sou campeão pela máquina. A máquina, e eu tenho uma fotografia em casa. 75, 76? Em 76 eu fui campeão pela máquina porque eu joguei 3 partidas como titular na máquina. Um jogo contra o Volta Redonda, um jogo contra o Olaria e outro jogo contra o Americano. E o meio-campo daquela época, que a garotada aí, o Arthurzinho era um excelente meio-campo. E sempre começou ali mesmo, na meia, ou tu começou em outra posição? Eu comecei na meia. E esse negócio da máquina, eu costumo dizer que foi um vestibular que eu fiz, e foi um aprendizado muito grande. Você treinar com Rivelino, com Paulo César Caju, com Pintinho, com Mário Sérgio, com Kleber, com Carlos Alberto Torre, Félix. Essa galera toda era tudo já consagrada, e você, no dia a dia ali, aprendia muito. Eu costumo dizer, se eu tive sucesso na minha carreira futebolística, foi porque eu tive um bom aprendizado e tive a capacidade de absorver, né? Olhando esses craques jogando e, consequentemente, aprendendo alguma coisa. Rapaz, esse time aí era brincadeira não. Esse time aí era... E o Rivelino, já depois da Copa de 70, tricampeão mundial, já estava maduro já. Como é que era o treino ali? Treinava onde? Laranjeira mesmo? Laranjeira. Uma coisa que eu sempre digo... E como é que era esse treino? Se você parar para analisar como é que o mundo é... Como é que eu diria? Tu não tem como
entender determinadas coisas. Sim. Eu, quando, em 1970, eu morava em São Cristóvão, no Caju, na Avenida Brasil passou os campeões do mundo. Sim. E eu lá embaixo, lá assistindo, acenando para eles, e passou-se 4 anos, 5 anos, eu estava treinando do lado de Rivelino, de Paulo César, de Carlos Alberto, hoje. de Félix, dessa galera toda. Então, futebol é uma coisa, às vezes, inacreditável. Você pensa que as coisas são inalcançáveis, e de repente, se Deus botar a mão na tua cabeça e dizer que você pode ir, a tendência é que as coisas dê certo. Eu costumo dizer, só para terminar essa parte, isso aí. Eu tinha tudo para não ser jogador de futebol. Eu meço 1,62 m, pesava 56 quilos. Como é que você vai jogar profissionalmente com 1,62 m? 62 é menos ainda que o baixinho ainda. E 56 quilos. E jogava de meia ponta de lança. Uma posição que você tem que enfrentar os zagueiros, enfrentar volantes, essas coisas todas. E graças a Deus, Papai do Céu me livrou de contusões graves e eu consegui jogar, ele me dando inteligência, dando a eficácia para que eu pudesse ter uma carreira sólida e sem grandes contusões. Quebrar um dedinho aqui, tornozelo torcer é fácil, difícil é você operar um joelho e ter... Ainda mais naquela época, né? E ter que fazer operações quebrar a perna, eu falava, vai quebrar a perna, acabou a carreira. O cara tinha problema de joelho naquela época, rasgava o joelho todo e às vezes não curava a contusão. Complicado. Até hoje, com toda a tecnologia, o joelho é algo muito complexo, né? Então, até hoje, muitos jogadores fazem cirurgia de joelho e não fica bom, não consegue voltar, né? Eu digo que eu sou um aborto da natureza, que Deus botou muito a mão na minha cabeça para que eu conseguisse ser profissional. Agora, serve até para as pessoas que estão vendo, mostrar que eu era muito dedicado também. Eu era trabalhador, me esforçava muito, era um dos últimos a sair do treino. Eu tenho uma passagem no Fluminense, no profissional, que era um negócio engraçado. Eu subi profissional e eu nem ficava no banco. Mas na corrida de longa distância eu chegava em segundo, terceiro. Eu sei que muita gente devia dizer, para que esse garoto está correndo para ser segundo e terceiro aqui da caminhada nas paineiras, se ele não vai ficar no banco? Mas eu estava fazendo a minha parte. Para que Papai do Céu pudesse, no futuro, me encaminhar, e eu acho que foi isso que aconteceu. Da tua trajetória toda, assim, dos clubes, né? A gente de fora, eu, na minha época, acompanhei futebol, marcou muito o Vasco, né? Marcou muito aquele time do Vasco também, que o pessoal até botou 7 Anões e Branca de Neve, Roberto Dinamite, e aquela galera, Mauricinho, você, Marquinho, Mário, Pires, Giovanni. Com aquele timaço ali. E o Bangu também, foi uma coisa muito forte. Bangu, talvez a fase áurea do Bangu foi com você presente ali com aquele time. Mas a gente de fora, você, por exemplo, qual é, da tua história toda, qual é o ápice? Seria esse momento que você mesmo, teve seleção brasileira também? Qual foi o momento assim que você achou que foi o ápice da tua carreira, o momento que você mais se sentiu à vontade e se sentiu assim, inserido mesmo no contexto do alto rendimento? Eu costumo dizer que eu tive alguns bons momentos. Se todo mundo pergunta que é no Bangu realmente eu tive um ótimo momento. Vasco, eu fui muito bem. É porque era um time tipo do pequeno, disputando de igual para igual. Ganhava grande assim. E só perdeu o título porque foi garfado com aquele pênalti do Claudio Adão, se você lembrar. Lembra? Senão, 85, né? 85. 85, lembro. Eu costumo dizer que eu ganhei... tricolor e lembro muito bem. Eu costumo dizer que eu ganhei alguns títulos, tanto como atleta e como treinador. E perdi muitos títulos também como atleta e como treinador. Mas o único que eu lamento é o do Bangu, porque do Bangu tu fica para a história. Porque você contra o Curitiba? Curitiba não. Não, né? Curitiba estava no Corinthians, sim. O Bangu foi garfado naquele ano. Né? No jogo do Curitiba, que anularam um gol do Marinho lícito. Foi. E do Fluminense, que o pênalti com o Claudio Adão, o Reit não deu. Mas eu costumo dizer que não lamento nada na minha carreira, agradeço a Deus diariamente por tudo que aconteceu. Mas eu gostaria de ter sido campeão pelo Bangu, porque
fica marcado pro resto da vida. Você lembra do Bangu de 66, tu Meia, lembra meia. do Guarani de 78, mas tu não lembra o Flamengo campeão há 2 anos atrás. Porque já estão acostumados. Que vai marcando. Os outros clubes não. Agora, sobre Bangu, tem um fato aí, um ponto que eu queria que você pudesse falar, que é a questão do Castor de Andrade, né? Isso aí agora virou documentário e tal, muita coisa que a gente não sabia. Essa ligação do Castor de Andrade com todo o segmento dele, da vida dele fora do futebol, você acha que, de repente, até que certo ponto influenciava positiva e negativamente? Você que estava dentro do clube, você via isso? Você identificava isso? Tinha a parte boa, né? Que ele ajudava, que ele botava dinheiro mesmo, várias histórias, pagava bicho no treino, aquela história toda. E você consegue fazer um paralelo aí? O que ajudava e o que atrapalhava nessa vida do Castor, Bangu e fora do Bangu? O Castor era muito inteligente. O Castor era advogado formado, né? Então ele era muito inteligente, ele era o líder do segmento dele. E ele costumava não... Como é que se diz? Não juntar as coisas, não misturar as coisas. O clube dele é o Bangu, ele faz o possível para que o Bangu chegue às finais, ganhe. Financeiramente não faltava nada. E tinha isso mesmo? Dava bicho no treino? Tinha bicho. Sério? Para treinamento, tinha dinheiro da gasolina. Tinha um negócio que pouca gente fala. Eu lembro que jogar baralho, ele dava dinheiro para todo mundo, para os caras que jogavam baralho. A toca do Castor? Tinha um dinheiro que o Castor dava. Aí dividia com a gente. Coisa. E eu lembro que eu cheguei no Bangu, vim do Operário, e um amigo meu, o Júlio, que jogava no Bangu, falou: se perguntarem se tu joga baralho, você diz que joga baralho, mesmo você não jogando. Eu falei: por quê? Porque o Castor dá dinheiro para baralho. Se fosse hoje, seria assim, uns R$500 para cada um jogar baralho, que ele dizia: perde o meu dinheiro, mas não perde o de vocês. Entendeu? Entendi. E ele fazia isso para que vocês não jogassem, não perdessem o dinheiro de vocês da no gente jogo. Ficasse com a cabeça ruim pro dia do jogo, entendeu? Entendi. E ele dava mesmo. Ele dava 500 para cada um. Fosse hoje um valor assim. E esse dinheiro servia para gasolina, pra gente, para essas coisas todas. Às vezes a gente parava num posto de gasolina lá, que não sei se era dele ou se era de um amigo dele, a gente botava gasolina. Financeiramente, o Bangu foi um ótimo negócio para os profissionais que trabalhavam naquela época. Agora, o que eu costumo dizer, uma coisa até que às vezes as pessoas me cobram, falam assim: o Castor foi um bem e foi um mal para o Bangu. Por quê? Enquanto esteve o Castor, o Bangu foi time grande. Depois que acabou o Castor, que ele foi embora, infelizmente, ninguém mais, como é que se diria, se preparou para a perda dele. O Flamengo tem um mecenas. E daqui a Crefisa agora no Palmeiras. Vamos supor que o Palmeiras não se prepare para quando a Crefisa sair, ele continuar... Isso acontece muito, né? Disputando títulos, fazendo boas campanhas, entendeu? Então, o próprio Palmeiras na Parmalat, o Bangu não se preparou para a saída do Castor. Não que o Castor fez o mal, o Castor só fez o bem. Mas o Bangu não estava preparado para que, quando o Castor fosse embora, tivesse condições de ficar com um time pelo menos médio. O Bangu hoje nós podemos classificá-lo como um time pequeno, que postula muito pouco um título, tanto com as equipes carioca como nas equipes nacionais. E o Bangu é um time que tem uma torcida atuante, mas muito sofrida, foi diminuindo. Se não tivesse essas perdas, eu tenho certeza que o Bangu ia ser um time médio de alta qualidade, porque o local em que se encontra o Bangu forma-se muitos jogadores com qualidade. Pena que ali não são aproveitados, tende a vir para Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. As equipes maiores, né? E nessa época do Bangu, porque assim, você falou só na tua época aí, foi 88, 89, 90, né? Bangu? Bangu, não. Eu cheguei lá em 82, joguei 83, fui embora, voltei em 85, fiquei até 89, 90 fui embora, 91 voltei, 92 fui embora definitivo. Sim, foram 3 passagens então. O clube que eu mais atuei na minha vida foi o Bangu. Foi o Bangu. E essas 3 passagens, tava o Castor, não? Ou foi o...
Na última não, mas nas 2 passagens estava o Castor. Aí não faltava nada. Então, tem esse episódio do Curitiba, tem a questão do Fluminense, tem vários episódios que aconteceu que você até citou, e eu lembro que o Bangu foi... E o Bangu, embora não fosse historicamente grande, mas ele, nessa época aí, chegando na final do Carioca, na final do Brasileiro, Curitiba, era um clube de projeção grande, porque tinha vários jogadores com passagem em time grande, né, e com resultado de time grande. E assim, e você citou, a gente viu algumas vezes que o Bangu foi garfado, foi roubado. E aí, por isso que eu te perguntei, você acha que isso tinha alguma conexão de revanche, de alguma coisa de alguém querendo também, de uma certa forma, prejudicar o Bangu, porque o Bangu tinha o Castor, que o Castor conseguia algumas coisas que alguns dirigentes não conseguiam? Você acha que tinha algum tipo de paralelo? Eu acho que não, acho que não tinha esse tipo. Foi só uma coincidência mesmo? Coincidência, coisas que acontecem no futebol, até porque o árbitro que apitou o jogo contra o Curitiba era paulista, e o José Roberto Reit, teoricamente, né, era um cara muito sério, muito... Dizem que ele era tricolor, né? Ele é tricolor, tanto que ele virou diretor do Fluminense posteriormente, e depois trabalhou também no Fluminense como funcionário de alguma maneira lá. E tu pegou o Moisés também como treinador, né? Peguei. Joguei com ele, final de carreira dele. E como é que era? E o Moisés, o pessoal fala que o Moisés mandava chegar junto mesmo. É verdade isso? Se eu disser que o Moisés era um tremendo enganador em relação à violência, poucos acreditavam. Ele fazia muito enxame, mas pouca pancada mesmo no adversário. Ele era até um jogador leal, mas viveu da fama para tentar intimidar os adversários e tentar criar um nome no futebol de que era um cara do mal. Mas era um cara que tinha até boa qualidade e vivia desse negócio de... Naquele jogo do Flamengo com o Zico se machucou, tu tava nesse grupo? Tava no jogo. Tava no jogo, né? Uma contusão séria e Márcio... E desnecessária. O Márcio achou que ele poderia estar vindo por cima, mas ele estava vindo na bola e o Márcio foi muito acima da bola e, consequentemente, contundiu o Zico de uma forma terrível e nos deu até prejuízo em termos de convocação em Copa do Mundo, que em 86 ele jogou machucado. Foi. Naquele jogo ali, havia talvez uma precipitação que houve do Márcio, porque também havia uma pressão de marcar o Zico, de tentar anular na bola, claro, anular o Zico. Havia algum tipo de pressão assim? Você sentia isso no vestiário? Foi até bom você fazer essa pergunta, porque eu sempre lembro que o Zico tem dúvida se aquilo não foi... Eu também vi entrevista dele falando e eu me dou muito bem com o Zico. Eu acho que até uma oportunidade tem também de esclarecer isso. Nunca falei isso com ele, com o filho dele, com quem eu tenho um bom relacionamento. Mas, pelo menos na nossa frente, ninguém pediu para que fizesse jogada violência com qualquer jogador do Flamengo, não era só com o Zico, não. Que você participou em palestra antes do jogo, Moisés, ninguém... Ninguém, nem o Moisés, nem o treinador... Aquele time não era um time desleal, não. Eu acho que foi um lapso que o Márcio teve. Nunes, né? Márcio Nunes, né? Com esse lapso, ele cometeu uma contusão grave no Zico. Mas na preleção, dentro do vestiário, não houve nenhuma ordem, nem para o Zico, nem para jogador nenhum do Flamengo. O nosso time era muito leal e jogava na bola, tanto que você não via... Essas brigas constantes que existe hoje por causa de jogo violento. Era um time que, como falei, chegou... Para tu ter uma ideia, é bom que você sabe os números. Sabia que o Bangu, se o campeonato carioca de 83 fosse de pontos corridos, Bangu era campeão? Aí se o campeonato carioca de 85 fosse de pontos corridos, o Bangu era campeão? A decisão era feita da seguinte maneira. Campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Rio e quem somasse mais pontos. E o Bangu, nessas 2 vezes, somou mais pontos que o Flamengo, que o Vasco, que o Botafogo, que o Fluminense. E foi para a final. Então, um time que joga futebol, que ganha mais pontos do que os adversários, muito mais renomado do que ele,
e chega às finais, é porque jogava bola. Sim, não, com certeza. Agora, nesse jogo do Márcio, depois dessa contusão, depois ali na hora ali, porque ele era muito novo, né? O Márcio Nunes era muito novo. Vocês tinham mais experiência ali, a galera que estava ali, acho que Israel também era, Israel, Marinho. Tava a galera toda. A galera toda. Vocês ali, qual foi a reação depois ali? Ele ficou abalado? Como é que ele ficou? Como é que foi aquilo ali depois? O futebol ou a vida, né? É tão, como eu diria, cobra tanto, que ele depois teve uma contusão séria também de joelho. Foi. E acabou parando cedo, acho que com menos de 30 anos, ele parou de jogar porque teve uma contusão séria no joelho e não se recuperou totalmente. Então, na hora lá, todo mundo ficou chocado. Eu como jogava futebol, joguei futebol há anos, eu nunca fui expulso por ter dado entrada violência em jogador nenhum. O máximo que acontecia de eu reclamar do juiz, reclamar dos adversários e ser expulso. E então a gente não tinha essa conduta lá no Bangu, sabe, de jogo violento. É importante você falar, porque você é um cara de muita credibilidade, de muita história no futebol, que estava nesse grupo, estava nesse jogo, como você falou aí, havia uma dúvida, eu já ouvi até o Zico achar que já ouvi algumas pessoas falando que realmente havia uma cobrança para que anulasse o Zico de qualquer maneira e tal. Então acho que o teu relato é muito importante, porque vem tirar dúvida de muita gente, né? Há muita gente que o Zico é querido por muita gente. É verdade. E na época, soube alguém dizer também que depois disso aí houve uma cobrança também do Márcio Nunes, até na vida dele pessoal e tal. Algumas pessoas entendendo, né, que ele houve intenção, que ele quis quebrar o Zico e tal. E até algumas pessoas que já ouvi gente comentando isso. Então é importante o teu relato, porque é um relato... Eu acho que todos saíram perdendo ali. Com certeza. Zico perdeu muita coisa. O Bangu perdeu porque ficou marcado. Deu uma manchada ali. Uma manchada ali. O Márcio Nunes, porque ficou praticamente alijado ou marcado por resto da vida, rotulado por essa entrada desnecessária. E o futebol brasileiro, porque perdeu um jogador como o Zico dentro de uma Copa do Mundo que poderia nos dar mais um título. E foi em 86, né? Principalmente na relação do pênalti, né? Que ele perdeu o pênalti, mas fez o pênalti, fez o gol. O futebol, às vezes as pessoas marcam de algo injustamente. Ele perdeu o pênalti na hora quando estava nos 90 minutos, mas fez o gol de pênalti, né? Na disputa de pênalti, então não tem esse culpado. Eu não me lembro agora, mas eu acho que o que o pessoal fala é o seguinte: se tivesse feito o pênalti no jogo, não iria para os pênaltis. Mas é muito relativo isso, sabe? E já reparou que a maioria dos craques, todos eles perderam pênalti em Copa do Mundo? O Baggio, eu estava vendo os históricos do Baggio. O Baggio era um fenômeno. Perdeu o campeonato e ficou marcado. O Platini perdeu o pênalti em Copa do Mundo. O Maradona perdeu o pênalti em Copa do Mundo. Então não é uma coisa tão fácil assim para você ficar rotulando um profissional por um lance isolado. O profissional tem que ser visto no contexto da sua carreira e não em um lance... claro, com certeza. Infortúnio, entendeu? Agora teve um outro ponto também de destaque que a gente até já falamos aqui, foi a questão do teu tempo no Vasco também, né? Aquele time lá, a matéria que só está na época na revista Placar. Né? Você me perguntou um negócio dos times, dos clubes que eu mais me destaquei. Eu disse que o Bangu era um desses, o Vasco, né? Mas o time que eu mais me destaquei, por incrível que pareça, foi o Operário de Campo Grande. O Operário de Campo Grande naquela época era time grande. Teve um ano que nós ficamos em terceiro, ele ficou em terceiro, e teve um ano que ele ficou em quinto lugar do Brasileiro. E eu ganhei 3 títulos como jogador, fui artilheiro de 2 competições. E estava no auge da carreira, porque eu tinha 23 anos, 24. Operário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um clube que o Castilho era o treinador. Sim. Eu aprendi muito com o Castilho, uma das referências minha como técnico. E esse clube eu fiz história. E Bangu, Fortaleza eu joguei muito. Vitória da Bahia, eu tenho história até hoje. Eu sou considerado lá
um dos grandes passaram por E também por lá, como treinador. como treinador. Se você, o muro lá, colocaram vários jogadores e me botaram como treinador, referência do Vitória, entendeu? Então, o Corinthians eu joguei muito bem o primeiro semestre. Sim. Agora eu tinha um defeito. Quando me barravam, eu me entregava, eu ficava indignado, largava. Se eu tivesse tido, como eu diria, fibra quando aconteceu essa perda de posição no Corinthians. E na época foi quem que estava? Disputou posição com quem lá? Então, eu estava de titular absoluto no primeiro semestre. Só que acabou o campeonato, nós não ganhamos o campeonato. Foi que ano mesmo? 84. Aí veio o time, formou uma nova equipe com Casagrande na minha posição. Eu, ao invés de disputar a posição com o Casagrande, de igual para igual... Centroavante, quem era o treinador, né? Era Jair Pisserni. Eu, ao invés de disputar a posição com o outro, aí ele quer botar ele, então fica com ele aí. Larga aí. Sim. Aí vai acompanhar e pedir para vir embora, sair do Corinthians. Aí fui vendido do Corinthians pro Bangu novamente. No início de 85. Sim. Aí que foi essa arrancada aí, essa fase aí. Entendeu? Então, e no Vasco, como é que foi essa tua passagem no Vasco também, que foi muito marcante também? O Vasco foi muito bom. O Vasco, Como é que era eu vejo alguns jogos do Vasco, eu me fico muito envaidecido pelo que eu fiz. Estava numa fase extraordinária, tanto que eu fui convocado para a seleção brasileira, através do Vasco, jogar com Roberto Dinamite, jogar com o Giovani, com o Mário, com o Pires. E engraçado que esse time de 84 do Vasco, Mauricinho, Edivaldo, Roberto Costa, tinha Cássio, Ayrton, Daniel Gonzalez, falecido, o Ivan. O que aconteceu? Esse time, que foi formado em 84, o Vasco não tinha se classificado para o Campeonato Brasileiro. Que isso? Presta atenção, em 86, pega os números que o Vasco tinha sido o 8º, 9º colocado, sei lá, e não ia se classificar para o Campeonato Brasileiro. Aí fizeram uma reviravolta lá, conseguiram botar o Vasco no Campeonato Brasileiro e nós chegamos contratados. Eu, Mário, Pires, Ayrton, Roberto Costa, mais alguns jogadores, não lembro quais foram todos não. E formamos esse time em janeiro. E em junho nós já estávamos disputando o brasileiro de igual para igual com todas as equipes. Eliminamos as equipes fortes, eliminamos o Grêmio, que era campeão do mundo em 83. Sim. Perdemos de 1-0 no Olímpico e ganhamos de 3-0 no Maracanã. Entendeu? E perdemos a final. O primeiro jogo nós perdemos de 1-0 pro Fluminense, gol do Romerito. E o segundo jogo empatou de 0-0 e o Fluminense foi campeão. Sim, é campeão brasileiro. Mas esse time foi formado em janeiro e em junho já estava, como é que se diz, dando muitas alegrias ao torcedor vascaíno. Nessa época estava no profissional, vocês treinavam com chegava já o Romário tá no sub-20 ali, não? Eu não lembro do Romário, cara. Eu lembro uma vez, eu conversando com o João. Ele veio do Olaria, acho que foi sub-15. Então ele já estava no Vasco. Ele já estava no Vasco e estava nas categorias de base. Eu lembro que uma vez, a gente assistindo a preliminar, aí eu perguntei pro Giovani, aquele baixinho lá, quem é? Aí ele falou, é um rapaz tal de Romário, jogador. É bom jogador, não sei o quê, mas não estava se destacando tanto. E depois virou um monstro de jogador e um cara de uma personalidade única, né? Então ali, você até viu, foi uma preliminar, né? Não trabalhei, eu fiquei... Parece que eu joguei muito no Vasco, eu só joguei 6 meses. Rapaz, aí parece que eu joguei anos no Vasco. Mas... É porque foi ali que rolou a seleção brasileira, Roberto Dinamite, que negócio todo. E como é que jogaram com o Roberto lá? Como é que era ele dentro de campo? Fora de campo a gente tem o nosso, mas dentro de campo, como é que era? O Roberto era um jogador... aquilo tudo mesmo? Aquela liderança, aquela... Não a liderança verbal, mas a liderança técnica e uma liderança... De agrupar sem alarde. Ele não era aquele jogador que chegava no vestiário e falava alto e dava bronca, essas coisas todas. Ele era um cara muito passivo, mas assim, líder nato. Ele sabia se impor, ele sabia a hora de dar o toque na rapaziada, e era um jogador inteligentíssimo. As pessoas que falam que o Roberto era meio desengonçado,
que nada. Eu joguei 6 meses com ele foi artilheiro do campeonato com 16 gols, eu fui o vice-artilheiro do campeonato brasileiro com 14 gols. E fiz muitas jogadas sem estar, tabelinha. Como é que se diz, entrosado com ele, só pela inteligência do cara saber qual é o movimento, qual é então, aquelas tabelas... nada treinado. Você não treinava aquilo? Tomava as atitudes, nós. Pô, parecia que vocês tinham treinado a semana inteira, aquelas tabelinhas. As atitudes sem nenhum tipo de conversa anterior, como nós iríamos fazer. E eu costumo dizer que ele era tão inteligente, e eu, Modéstia à parte, também era muito inteligente. No olhar, a gente já sabia o que um queria fazer pro outro. Queria pro outro, entendeu? Teve algum jogo que você destaca, assim, desse acontecimento dentro de campo, que você ouviu, cara, esse jogo aí foi fantástico, porque teve coisa que... Tem uma história engraçada. Eu estava com 14 gols no campeonato e ele com 14 gols também no campeonato. Aí nós fomos jogar contra o Grêmio no Maracanã. E os 2 gols, se você entrar no Google aí, você vai ver que ele ficou na cara do gol. Só ele e o goleiro. E eu que botei as 2 bolas para assistência dos dois. As 2 assistências, mas assistências difíceis, se você analisar. Aí ele estava meio fechadão comigo, estava meio... preocupado, não sei se estava preocupado, será que esse cara vai chegar aqui, vai ser artilheiro, e eu que estou acostumado a ser artilheiro da equipe, não vou ser? Os 2 com 14? Os 2 com 14. Aí ele foi e eu passei a bola para ele fazer os gols. Rapaz, esse cara quando entrou no vestiário, ele me levantou. Pô, beleza, você pensou no grupo, não pensou em você. Eu falei, mas eu sempre penso no grupo, eu nunca fui um cara egoísta, nunca fui um cara... Mas como é que foi o lance? Porque tem lance também que não tem jeito. O cara tá sozinho, tem 2 contigo. Esse lance daria pra você tentar fazer o gol? Dava, né? Que eu driblei o goleiro, aí perdi o ângulo, aí vem um zagueiro, eu driblo pro meio da área e fiquei com o ângulo pra chutar. Só que ele tava de frente. Tu rolou. Aí rolei. Aí ele só bateu. Entendeu? E o segundo, eu peguei a bola no meio ali, ele passando, aquele espaço que você dá... ponto futuro, sim. Ele chegou e ele não era veloz, tu tinha que dar no time certo para ele chegar, e ele conseguiu fazer o gol. Chegou. Aí no vestiário... Ele tinha um arranque, mas era... de 1 metro, 5 metros no máximo, não era para passe longo. E ele entrou no vestiário me abraçando, me levantando. Caramba. E foi 2-0 esse jogo? 3-0. 3-0. Entendeu? Então, e um cara muito inteligente, pena que partiu tão cedo... mas deixou uma história inigualável. Eu costumo dizer, o Roberto foi o maior ídolo, não vi décadas anteriores, mas foi o maior ídolo do Vasco. E você acha? E foi representativo mesmo. Eu tive no velório dele, com uns amigos que eram sócios e tal. Eu tive lá no velório dele e algumas pessoas comentando e as pessoas lamentando o final da vida dele em relação a ser prestigiado e honrado no Vasco como deveria ser, né? Você acha que faltou a direção na época do Vasco? Eu acho que faltou. E ele teve um lance com o Euril que foi doloroso. Ele com o filho dele sendo retirado das cadeiras lá dos associados. Aquilo não se faz nem com um cara que não tem história, principalmente ele. E eu fui na inauguração da estátua dele. Ele me ligou pedindo para que eu fosse prestigiar. Eu fui lá. E ali eu já fiquei preocupado. Ele estava muito magro e estava, como é que se diz, debilitado, estava meio triste. Eu lembro que nós conversamos muito rápido e eu pedi até o filho dele para tirar ele do evento, que já eram as 10 horas da noite, que eu já sentia que ele estava muito cansado e já não estava conseguindo atender todo mundo, entendeu? Sim. Pena. A gente teve agora umas perdas, tanto do Roberto como do Adílio. Adílio, um cara sensacional, um cara de uma humildade, uma simplicidade, de parceiro mesmo, de todos os jogadores, assim. Ajudou muita gente e foi muito cedo também. Espero que... Dizem que eles são os escolhidos, né? Quando o cara vai muito cedo é porque... O Adílio jogou com a gente no futebol beneficente do Craque da Paz ano passado. E, segundo os amigos, disse que logo depois ele identificou a questão da enfermidade dele, né? Do câncer aí e tal. E aí ele não conseguiu. Foi uma perda. Estava lutando.
Eu acho que foi uma perda irreparável, porque era um cara do bem. O Adílio é um outro E eu também. conheço o Adílio e Júlio César Urigueli, eu conheço desde 13 anos. Eu jogando salão pelo São Cristóvão e ele jogando salão pelo Flamengo. E a gente se dá muito bem, eu adoro também Júlio César. Mas era da Cruzada ali, né? Era da Cruzada, e só andavam juntos. Chegaram a jogar junto? Tu jogou com a Adílio? Não, Não. Porque a Adílio também rodou, né? Depois, jogamos futebol de final de ano, essas coisas assim. Pelada, tudo. Joguei com eles, mas profissionalmente não. Agora, Arthur, você jogou em vários clubes grandes, Corinthians, Seleção Brasileira, assim, tecnicamente é inquestionável, né, a tua condição como atleta. Você falou que foi até 40 anos jogando no alto rendimento, isso não é fácil. Agora, a pergunta é a seguinte, geralmente, jogou aqui no Rio em todos os times, inclusive até os menores. Os menores, para final de carreira. Por que houve que faltou o Flamengo? Teve alguma proposta? Teve alguma sondagem? Ou nunca rolou nada com o Flamengo? Não, nunca rolou e eu tenho até um motivo. Primeiro, Sério? tinha lá o Zico. Era da minha posição. Mas poder jogar, o Zico saiu. Mas Zico... caso os dirigentes entendessem. Tem algumas pessoas isso, que até acham que você tinha tanta condição, que por isso era Arthurzinho. Tinha um Arthur e tinha um Arthurzinho. Aí tem um placar lá de Mato Grosso do Sul, na época, Sim. que nós fomos campeões lá num ano daquele, não me lembro qual foi, que botou assim, Arthurzinho, um craque é lá Zico. Entendeu? Até fazer essa comparação. Mas o que você acontece? Acha que a presença do Zico... Não, deixa eu te falar. A gente tem que ser muito realista. Ali tinha jogadores que podiam jogar na posição do Zico. O Tita. Sim. O próprio Adílio. O próprio Júnior. Devolver Bebeto. Ainda veio Bebeto. O próprio Lico. O Flamengo era uma seleção, cara. Entendeu? Mas tu jogou muito tempo. Eu sei, mas vamos botar aí... Eu costumo dizer... 10 anos. Eu costumo dizer que a vida, às vezes... aparece as brechas. E nessa aí não apareceu. Nunca apareceu nada. Eu lembro que o do Corinthians, sabe o que aconteceu? Eu estava muito bem no Vasco e do nada o Sócrates saiu do Corinthians. Aí apareceu a brecha lá no Corinthians. Aí eu lembro que eles queriam levar o Paulo Isidoro, um jogador que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Grêmio, essas coisas todas. Só que o Paulo Isidoro tinha assinado contrato com o Santos, que eu não sei o que, aí ficou a brecha lá, é por isso que foi. No Flamengo, na época que eu estava bem, não tinha essa possibilidade. E os jogadores que tinham lá supriam a ausência do Zico, com certeza, com qualidade também. É porque também naquela época, aquela coisa do craque, do camisa 10, do camisa 8, tinha muito essa coisa do time, não tinha muito essa concepção do... Hoje, como acontece no Flamengo, no Palmeiras, no Fluminense, contrata 3, 4, 5 jogadores, talvez dali próximo, porque entende que são muitos jogos. Agora é elenco. E um grupo. Agora é elenco. Naquela época, não, a gente já tem um 10, a gente já tem um 8, a gente já tem um 5. Então, assim, o que você diz, de um lado positivo, né, a tua declaração é muito forte. Porque você diz, você só não foi no Flamengo porque tinha o Zico. Tinha Tita, tinha... Então, assim, a tua posição dá pra ver que era similar, né? Jogava... A minha característica era dele. Então, assim, alguém... Sem comparações, não. Mas... Alguém não. Vamos botar aí, como eu disse, você jogou assim no altíssimo nível pra não errar no mínimo 10 anos. 10 anos que de olho fechado, em qualquer momento, você encaixaria no Flamengo. Mas alguma, não foi só um, né? Passou por vários presidentes. Então, várias pessoas entenderam que você não tinha como jogar com o Zico. Pode ser. Então, assim, pra gente ver, o pessoal é garotada, pra gente ver de quem a gente tá falando, né? Porque assim, por que não o Flamengo? O cara passa no coisa, passou em vários times, Internacional. Internacional, é outra coisa. Joguei 11 partidas como titular, me barraram, pedi pra ir embora. Outro time também que você não suportava a reserva. Não sei porquê, cara. Eu tenho uma história no Vitória, eu fiz 54 gols. Vitória é bom, Vitória agora. Fiz 54 gols em 1 ano e 3 meses no Vitória. Sim. Quase que eu não faço essa história, sabe por quê? No meio desse campeonato, de um campeonato lá, me barraram, eu pedi pra ir embora. Só que o presidente não deixou eu ir embora, acabei ficando aí, acabei fazendo a história. Sim. Entendeu? Eu não tinha muita paciência quando falava que eu ia ficar no banco. Eu não tinha... Faltou humildade, faltou, sabe, cabeça fria, faltou... Às vezes eu era até prepotente. Se eu não jogar, não fico não.
E isso não é bom para o numa época também, Arthur, que assim, os craques, né, como eu te falei, numa época que não tinha essa visão de elenco. Tinha a visão do... O bom de bola, o cara tem que jogar. Tanto é que em 70, Zagallo, Ramon Gil botou 5 camisa 10 para jogar junto. É verdade. Né? Então, assim, é uma concepção nova. Hoje jogaria tranquilo. Hoje você iria pro Flamengo, jogaria tranquilo, mesmo tendo 2, 3 meias de armação, caberia. Mas naquela época não. Então, assim, eu não sei se de repente na tua cabeça de jovem também, aquela coisa de você, vou ficar no banco pra quem? Né? Também tem isso. Tudo bem, é um pouco de... Hoje, analisando friamente, seria soberba, né? Mas, entendendo, nesta época, que você tinha Jorge Mendonça, 10 ali, 10 aqui, Zenon, Sócrates, né? E você tinha os 10 de cada time, e aí você tá no lugar onde você não foi colocado de reserva, tanto é que você saía de um time, ia pro outro e era titular e arrebentava. Porque a gente que está acostumado a jogar... Né? E às vezes até ser referência. Eu costumo dizer que as equipes que eu joguei bem, foram várias, eu era referência. Eu era o cara que tinha que resolver, o cara que tinha a responsabilidade era do jogo, essas coisas todas, entendeu? Então eu não concebia ficar fora assistindo quando eu podia estar lá. Você poderia ser aproveitado em outro time jogando. Mas tu for, até hoje acontece pouco isso. Né? Até hoje acontece pouco isso. Agora, aí você foi pro Vitória, jogou, mas depois você foi treinador no Vitória, né? E aí fala um pouco como treinador, essa do Vitória é legal, porque tem muitas histórias aí. Jogadores que conhecido hoje mundialmente, seleção brasileira, que passaram na tua mão lá, né? Eu cheguei no Vitória em 97 para ser treinador da equipe profissional, sem ser treinador de equipe nenhuma. E lá estava chegando Bebeto, tetracampeão, depois chegou Túlio, mas tinha Aguinaldo. Fizeram uma equipe da época do Banco Excel, lembra? O Banco Excel virou patrocinador master. Vampeta? Não, o Vampeta já tinha saído. Mas tu pegou o Vampeta lá? Peguei o Vampeta jogando ainda. Vampeta, Paulo Isidoro, Alex Alves, Rodrigo, mais quem? Esses garotos tinham 18, 19 anos, eu já estava com 36, final de carreira. Sim. E eles têm muito eu como referência, não como atleta, mas sim como homem. Eles gostam muito de dizerem de que eu fui uma referência positiva para eles, para que eles pudessem. E um deles que já citou em vários podcasts aí é o Vampeta, né? Vampeta, Paulo. Como é que era o Vampeta nisso aí? É a figura. Isso que o Vampeta faz hoje, que o pessoal começa a rir, ele já faz desde garoto. O Vampeta, com 18 anos, chegava na concentração, fazia uma roda de cadeira assim em volta dele, para dar risada. Ele já contava histórias hilárias naquela época. E ele já fazia aquele domínio todo, já era um cara... E um cara de personalidade. Eu costumo dizer, o Vampeta, porque o pessoal leva ele muito na base da zoação, né? Da zoação, mas ele foi um craque, cara. Um jogador diferenciado, um jogador de alta qualidade e de uma personalidade única. Eu tenho ele como um dos maiores segundo volantes que eu vi na história do futebol. É muito bom. E merece, um ser humano do bem, ajudou muitos ex-companheiros dele, ajudou a família, um cara que tem um coração enorme, por isso fez o sucesso que fez e faz sucesso agora como comentarista e como contador de história. E ele disse aí que tem você como referência aí, né? Mas eu costumo dizer, ele sempre disse que eu sou o ídolo dele, mas eu digo que não é por causa do futebol. A referência que ele tem em mim é como pessoa, como cidadão, como homem. E eu tentei sempre passar para esses garotos, quando estavam começando, o que fizeram comigo lá atrás, um Paulo César Caju, um Pintinho, um Carlos Alberto Torres. Os caras aconselhavam a gente para trilharmos o caminho certo. E tu pegou o Bebeto? E aqueles que conseguiram viver do futebol sem cair na gandaia, tende a ter sucesso, e eu acho que isso que aconteceu com eles. Tu pegou o Bebeto também subindo ali do Sub-20, no caso do Junior, de profissional? Não, o Bebeto já era jogador consagrado. O Bebeto veio de Sevilha, aí veio para a equipe profissional do Vitória. E eu como técnico. E para minha sorte, eu tinha 6 meses como treinador, nós fomos campeões baiano e campeões da Copa do Nordeste. Com esse time, mas era uma seleção. Era Nilson, Russo, Flávio,
Tuchê, jogador, o Esquerdinha, que jogou no Porto, Preto Casagrande, era Chiquinho, Bebeto, boa, né? Gil Baiano, Hélio, o Vitória fez uma seleção. E nós conseguimos esse resultado porque tínhamos um time muito bom e o Vitória estava naquela situação que o Flamengo está hoje. Contratou os melhores jogadores para disputar campeonato do Nordeste e campeonato baiano. E isso daí fez a diferença. Encaixou e eu estava na hora certa, no lugar certo. E tu falou também do Daniel Alves, né? Pegou, passou lá, como é que foi essa... Não, Daniel Alves não trabalhou comigo, mas trabalhou no Bahia. Eu costumo dizer que Daniel Alves é um dos maiores jogadores, maiores laterais direitos que teve no país. Pena que ele não é reconhecido aqui. E se você tem uma coisa que prova isso, ele foi o maior vencedor de títulos do futebol mundial. Acho que agora que está perdendo para o Messi e para algum outro atleta que eu não me lembro. Até porque já tem um ano que tem um tempo parado, mas ganhou mais de 30 títulos. Um cara que ganha mais de 30 títulos na Europa é porque é diferenciado. Então você teve um contato assim, ele foi formado no Bahia, né? Então você chegou a jogar contra ele lá. Chegamos a jogar contra e a gente já mostrava a qualidade dele. Desde quando subiu, subiu. Jogador diferenciado. Já era diferenciado, né? E teve também o Davi Luiz, né? Que tu pegou, tá falando? Davi Luiz já foi em 2005. Eu cheguei no Vitória novamente para trabalhar e ele estava nas categorias de base. Subiu mais alguns jogadores das categorias de base e ele já começou a se destacar. Eu saí de lá no meio do ano. No final do ano, o Davi Luiz já estava sendo vendido para o Benfica. Davi Luiz, além de um craque, de ser um jogador altamente qualificado, é um ser humano diferenciado. Um garoto do bem e ajuda muito os companheiros, ajuda muito funcionários, aquele cara que tem como ser humano se tende a ser melhor do que como atleta. E sim. Por isso que chegou no estágio que ele chegou de jogar a Copa do Mundo e jogar nas melhores equipes do mundo também. O Davi Luiz, ele é parceiro nosso também do Craque da Paz, já participou com a gente de evento e é um cara que realmente contribui muito dentro e fora de campo, né? E dando essa guinada para esse tempo da agora, Arthur, como é que tu vê esse futebol de hoje, essa galera de hoje, vendo alguns passou na tua mão, né? Alguns estão aí, alguns já estão encerrando, né? Mas como é que você vê hoje aqui a questão da qualidade do jogador brasileiro? Por que a gente fica tanto tempo sem um título mundial agora? Por que esse questionamento todo? E ao mesmo tempo o mundo vem aqui pegar nossos jogadores. Eu acho que nós estamos de mal a pior e eu vou te dizer por quê. Primeiro, nós estamos formando errado. Não só o atleta, mas principalmente o cidadão, o homem. Se você analisar que nós perdemos craques aí que poderiam nos dar mais conquista durante anos, nós perdemos jogadores, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Ai, meu Deus. Perdemos Pato, né? O Pato foi um craque quando chegou, poderia ir para a seleção e desenvolver muito mais. Perdemos o Robinho, né? Que era um jogador também que quando estourou, a gente falou, vai ser diferenciado. O próprio Ronaldinho Gaúcho, imagina o Ronaldinho Gaúcho, que jogou 3, 4, 5 anos bem no Barcelona. Se esse cara jogasse mais 10 anos, mais 8 anos, sei lá quantos anos, a possibilidade da seleção brasileira dar certo seria bem melhor. Entendeu? Então, o próprio Ronaldo se machucou, mas não deu sequência na carreira como poderia ter dado, porque ele ia nos ajudar muito nas conquistas. O próprio Romário. O Romário não era para jogar 2 Copas do Mundo, não. O Romário era para jogar 4, 5 Copas. Imagina o Romário na Copa de 2010, 2006, 2014, sei lá. Porque a qualidade ele tinha, mas não teve mais a gana, a disponibilidade, né? Para de 98 ele já foi cortado. Ter conquistas esportivas. Eu acho que nós estamos perdendo o próprio Adriano. O Adriano, cara, é um fenômeno.
Ninguém aguenta segurar Adriano, mas parou muito cedo. Talvez por causa do negócio do pai dele, mas parou e nós perdemos essa sequência com esses jogadores. Imagina quando acabasse Romário, aí depois tem Ronaldo, aí depois tem Ronaldinho Gaúcho, depois tem Pato, aí chegou Neymar, tem Adriano e vamos embora, entendeu? E nós não temos mais referências aqui. A única referência que nós temos no futebol mundial agora chama-se Neymar. E anda contundido, anda focado em outras coisas, não tem nada a ver com a vida dele, que ele faça da vida dele o que bem entender, mas se focasse na parte esportiva, era uma sumidade. Eu costumo definir que o Neymar veio com todas as valências possíveis do futebol. O Neymar, se não se machucasse, não tivesse o foco em outras coisas, ele estaria disputando com Pelé, com Messi, com Maradona, com essa galera. Neymar é uma sumidade de um jogador que veio com mais valências que eu vi. Ele é rápido, ele é inteligente, ele é driblador, ele é bom, chuta com os 2 pés, ele dá assistência, ele tem visão de jogo, tabela. Tudo rápido, tabela, tudo que um jogador precisa, na posição que ele jogar, ele joga bem, ele faz. Mas, infelizmente, com as contusões e talvez por ter se focado em outras coisas, nós estamos perdendo... Você acha que ele consegue virar ainda para essa Copa ainda? Tem que ver, depois dessa contusão, a contusão dele foi séria, né? Não sei, a gente não sabe qual... Eu digo não organicamente, não fisicamente, na contusão. Vamos supor, ele voltando, clinicamente estando bom. Eu digo em termos de foco, você falou, de cabeça, de alvo. Será que ele tem esse alvo ainda? É o que eu estou te falando. Precisaria, né? Para fechar com... Porque o título conta muito, né? Não, para você ter uma título ideia. Mundial, que é o que o Messi ficou ganhando tudo. O Messi sentia ainda na dívida com a Argentina por causa do título mundial, né? Eu lamento, porque é um jogador... Pô, eu sou fãzaço dele. Eu acho que ele foi a maior atleta que apareceu nas últimas décadas. Melhor do que até outros famosos aí, porque ele veio com muito recurso. E talvez não está mais focando na parte esportiva. Eu queria que ele ficasse com raiva de tudo que falam dele e que determinasse que vai ser campeão de tudo, porque a capacidade ele tem. E jogar tudo para o jornalista, para o repórter, para as pessoas que não acreditam nele. Agora, e ajudasse o Brasil, né? Pensando nessa próxima Copa aí, a gente tem ele que vai depender muito da volta. Você, por exemplo, há um questionamento do Vinícius Júnior, do Real Madrid, Vinícius Júnior da seleção, porque tanto o Rodrigo também, agora tem o Ender chegando, também está indo nessa tonada, está indo bem lá. Na tua visão, Arthur, qual é o que falta aí que os caras vão bem no clube, né, e não consegue traduzir isso para a seleção? E outros nomes, né, que tiveram aí, que no clube arrebentou, e na seleção a gente não consegue ter esse homem do mesmo nível que acontece com o Neymar, já de talvez aí uns 10 anos para cá a gente não consegue ter esse jogador aí. Mas eu acho que não é só isso, não. Eu acho que estamos precisando em várias posições, atletas de nível Brasil, com DNA do futebol brasileiro. Eu estava até conversando, talvez com você hoje, sobre isso. Os laterais nossos não são mais construtores, são laterais de posicionamento, tanto lateral direito como lateral esquerdo. E nós tínhamos laterais construtores, um Júnior, um Marinho Chagas, um Roberto Carlos, um Cafu, um Branco, um Jorginho. Porque quando a gente não conseguia ter os organizadores de maneira central, que estão de meia, nós tínhamos um corredor para jogar. E nós não temos mais, nós perdemos o jogador de referência. Nós temos o Pedro e olhe lá. Nós não temos mais um matador que é especialista da função. Nós não temos mais meias. E olha que nós tivemos, esse matador nem sempre era aquele cara de uma sumidade técnica, né? Que tem o Serginho, a gente tem Fred, vários outros Fred, que eram jogadores, mas eram matadores, mas era decisivos. Era especialista da posição. Finalizadores. Não precisavam ser craque. Craque e matador era Romário, Ronaldo, Careca. Esse jogador Careca, era o craque.
craques e especialistas. Nós agora não temos nem um especialista. Nós não temos um jogador central que possa resolver o nosso problema. E aí, por mais que a gente cobre de Vinícius Júnior e cobre de Rodrigo, eles não são... Paquetá, eles não são jogadores de referência que vão ganhar os jogos da finalização. Os jogadores que jogavam pelo canto com o Ronaldo não eram os que faziam os gols. Quem fazia era o Ronaldo, quem fazia era o Romário, essa coisa toda. Esses caras sempre foram os jogadores de preparar para que esses caras finalizassem. Eles agora têm que preparar e finalizar também. Então, a sobrecarga sobre eles é muito grande. E nós não temos mais meia construtor no futebol brasileiro, por incrível que pareça, que nós temos ainda, mas não aguenta, talvez, os 90 minutos de intensidade, é o Pato. É ai, meu Deus, Fluminense. O Ganso. É o Ganso. E aí? Joga que o pessoal muito, cobra dele. Joga muito mais. Não tem intensidade. Mas não tem intensidade, aí o pessoal não coloca. E acaba a gente não tendo mais referência técnica. Se Ou você então, analisar tanto o Paquetá, como o Bruno Guimarães, o próprio o volante centralizado, está no Manchester United, como é que é, meu Deus? Também não estou lembrando. O que jogou no Real Madrid, meu Deus. Casimiro. Ah, tá. Pensei que estivesse falando agora. Eles não são construtores, eles são jogadores mais de contenção, não é só de chegar na área, de fazer uma jogada. Não, existe muitos de infiltração, de penetração, de dribles, de achar alguém ali. Eles são jogadores de ficar, sabe, na contenção e jogando de uma forma burocrática. Nós tínhamos jogadores ali criativos. E esses jogadores faziam a diferença. Então, se eu disser que nós temos umas 6 ou 7 posições em branco, sem ter referência... Não tem lateral. Danilo aí... Vamos lá, não temos lateral direito, não temos lateral esquerdo. Os volantes e os meias nossos são normais. Os atacantes de beirada tem que fazer 2 funções. Tem que ser... Marcar, tem que voltar. Marcar e, além disso... Marcar lateral. Tem que ter a capacidade de criar, mas tem que ter a capacidade de finalizar. Nós não temos mais o centroavante central que fazia a diferença. Como é que nós vamos ganhar a Copa do Mundo? Rezar para o Neymar voltar com muita disposição e com raiva, para mostrar a qualidade dele e, consequentemente, tentar fazer campeão novamente. A gente está chegando já no nosso final e eu queria que você falasse um pouquinho também, porque você, já até falamos aqui, citamos, que a questão do jogador, muitas vezes ele perde a carreira dele, ou ele deixa de desenvolver como deveria por causa da perda do foco. E aí o foco profissional, que ele se envolve com outras coisas, né? E aí tem essa questão da vida fora de campo, né? Você é um jogador que jogou até 40 anos e a gente não consegue ver carreiras que são atrofiadas, né? Que são encerradas de forma prematura, porque falta essa cabeça, falta essa linha fora de campo. Então você também vê dessa forma que o jogador de futebol, para que ele desenvolva bem dentro de campo e tenha essa vida, ele tem que ter uma preocupação também de uma vida fora de campo também? Com certeza. Se não tiver, não consegue conciliar a qualidade e, consequentemente, sucesso na carreira. Hoje, se você não tiver um profissionalismo exemplar, tende a não vingar. E isso que está acontecendo com o futebol brasileiro. O que eu fico muito preocupado é que eles estão ficando ricos cedo, estão ganhando muito dinheiro, retorno financeiro, e, consequentemente, estão esquecendo da parte esportiva. Que uma coisa é o retorno financeiro, mas outra coisa é aquela tua gana de querer ter sucesso esportivamente e servir de exemplo. Teu alvo, né? De servir de exemplo para que os garotos que vêm falam assim, esse cara daí, apesar de ter uma vida tranquila financeiramente, ele é focado e quer vencer constantemente. O maior exemplo que nós temos disso é Cristiano Ronaldo, cara. Né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista do cara falando sobre o Messi e sobre o Cristiano Ronaldo. O cara falando que o Messi chega no vestiário, fica quietinho na dele lá, vai, joga, faz a diferença e vai embora. O Cristiano Ronaldo vai,
faz a diferença, que acaba ali, ainda vai fazer um treinamento, vai fazer alguma coisa para se preparar já para o próximo jogo. Entendeu? Então um cara que está bilionário e ainda consegue, quer... Não, e agora ele tem outro alvo, que são os 1000 gols, né? Mas ele relinkou a carreira dele. Ele tem alvo. Atualizou. Ele tem alvo toda vez. Ele só entra com alvo. Exatamente. Ele entra com alvo de ser artilheiro da competição. Ele entra com alvo de ser campeão da competição. Ele entra com alvo de ir para mais uma Copa Europeia. Ele entra com alvo para ser campeão para uma Copa do Mundo. Ele sempre tem um alvo. Ele sempre bota alguma coisa como foco para ele correr atrás. E a gente não está tendo mais isso. Eu acho que, não sei, né? Porque a gente falar das pessoas que estão nesse nível, não sei se nós tivéssemos na nossa conta o dinheiro que eles têm, se nós iríamos focar também. Mas a gente gostaria que eles fossem formados desde as categorias de base, pensando também em ter a parte esportiva como um diferencial, não só a parte financeira, para que a gente possa ter esses jogadores de alto nível nos representando e nos dando alegria, que é o mais importante. E o que a gente fala muito, eu vou em palestra com os meninos na base e tal, a gente, Craque da Paz, é um dos nossos discursos também, é aquela coisa que a gente sabe que uma das coisas que vai contribuir para que esse menino, na flor da idade, né, que muitas vezes vem de uma família pobre, que ele pode correr o risco de 22, 23 anos estar independente financeiramente ou ganhando salário que dificilmente ganharia aqui fora em qualquer outra profissão. Verdade. Então, às vezes, o cara não está aquela coisa independente financeiramente, mas ele está muito bem financeiramente. Então, para que ele possa manter esse foco, né, na flor da idade, com hormônios borbulhando no corpo, com as meninas se oferecendo, com a noite, a festinha, convite, ele precisa ter uma coisa além só do físico, né? Uma coisa além só do profissional. E ele, o que a gente orienta é ele ter uma vida com Deus também. Ele buscar Deus, dele se envolver com Deus, dele ter um foco, né? De além do físico, além do natural, para que ele possa ter cabeça de poder superar tudo isso e conviver com as propostas que tem, né? Porque são propostas que muitas vezes desestabilizam o menino de 20, 21 anos, 22 anos. Então isso é algo muito importante que a gente coloca isso também. Acredito que durante a tua carreira você deve ter se deparado com muitos jogadores, tanto na parte negativa, como também jogadores da parte positiva que conseguiram segurar a onda tendo uma vida de relação com Deus e tal. Se você não tiver uma relação bem próxima com o Papai do Céu, como eu costumo dizer, não chega a lugar nenhum. Eu acho que é fundamental. Contra, né? É fundamental. Eu tenho 300 exemplos na minha vida. Se não fosse Papai do Céu, eu não estaria onde eu estou ou não chegaria onde eu cheguei, porque eu tenho certeza que foi a mão divina que me colocou ali. E não foi por mérito meu, não foi por eu ter capacidade, não foi por eu ter me esforçado. Se não fosse a ajuda divina, as coisas não teriam acontecido. Eu sempre tive muita fé e muita crença, eu sou muito religioso. Eu vou à igreja desde criança, desde que eu fiz primeira comunhão. Eu todo domingo eu tenho que ir à igreja, tenho que agradecer. Eu agradeço quando acordo, agradeço quando durmo. Eu acho que isso é fundamental. E isso faz com que você tenha força suficiente para situações da vida, e o atleta principalmente. Eu costumo dizer que eu não pedia para ganhar jogo, que eu não pedia para ser campeão, eu não pedia para ter resultado. Eu pedia para ele me proteger. E me proteger também proteger as outras pessoas, os outros atletas que estavam jogando, para que ninguém tivesse contusão séria, porque é daquilo que a gente vivia. Então, se não tiver fé em Deus e Papai do Céu, meu filho, não botar a mão na tua cabeça, não chega a lugar nenhum. Legal. Nós vamos encerrar aqui e eu vou fazer uma tabelinha. A gente fala que no programa um bate-bola, um bate-pronto. Bate-pronto, tá ligado, né? Cuidado, hein? Bate-pronto. Aí eu falo e você diz uma frase, ou uma palavra, ou uma situação assim definida. Eu queria que você falasse assim, qual foi a bola fora tua? Tem uma bola fora dentro? Depois eu falar o gol de placa, depois uma primeira assim, que você destaca aí. Ou então vamos começar com o gol de placa. Qual seria o gol de placa teu, do Arthurzinho, na carreira? Pode ser pessoal, pode ser no profissional. Qual foi o teu gol de placa? Ou literal também, quiser destacar. Eu costumo dizer que o gol de placa meu foi ter sido atleta profissional. Eu acho que
outro dia eu estava vendo, acho que de cada 7.000 garotos, um só sobrevive. E aí tu conseguir passar nesse vestibular, muita gratidão e Deus realmente me abençoou e pegou esse baixinho aqui de 1,62 m para realizar o sonho dele, que era ser atleta de futebol profissional. E qual seria aquela bola fora ou aquele gol perdido que não poderia perder, aquilo que se pudesse você voltaria a fita? Eu acho que a única coisa que eu lamento foi o campeonato pelo Bangu. Se nós poderíamos... Aquele pênalti do Carlos Jadão tinha que ser... Do Fluminense ou do Curitiba? Não, do Fluminense. Curitiba. É do Fluminense. Eu lamento muito, de vez em quando eu fico pensando sobre esse jogo. Ter ganho. E nós poderíamos ter ganho e a história poderia ter sido diferente e a gente ficar marcado pro resto da vida como um time ganhador. E aquele grupo merecia, porque era um grupo muito dedicado. Cartão vermelho. Qual o cartão vermelho que você daria aí durante tua carreira? Ou para quem? Ou o quê? Cartão vermelho você daria? Para mim. Para você? Eu daria cartão vermelho das vezes que eu fui barrado e não aguentei a pressão e pedi para ir embora. Me sinto envergonhado às vezes por ter feito isso e poderia ter tido uma carreira muito melhor. Briguei no Vasco, saí do Vasco no auge, vindo da seleção. Fui barrado no Internacional depois de 11 jogos titular. Pedi para ir embora. Pedi para ir embora no Corinthians porque fiquei barrado. Cartão vermelho para mim, vergonha. Me sinto responsável por algumas atitudes inconsequentes que eu poderia ter tido de outra forma e ter feito outra história. Legal. E para quem você subiria a plaquinha de substituição, assim, ó? Substituir ou alguma coisa na tua vida, ou alguém você trocaria, substituiria, se você passou, algum treinador, algum jogador, ou alguma circunstância na tua vida, na história da sua vida, você subiria uma plaquinha e trocaria. Se eu pudesse trocar isso, eu substituiria. Caramba, tu me pegou agora, não sei nem o que eu falo. Essa é para pensar, né? Substituiria. Você mudaria aí. Subiria a plaquinha. Não sei, cara. Tanta coisa. Eu substituiria o Zé Roberto Reit na decisão lá. do árbitro? Porque colocaria se botasse outro, talvez nós ganhássemos o campeonato. Isso aí. Valeu, Arthur. Obrigado. Que as palavras final tua aí pra galera que tá te ouvindo aí, o povo. Muitos meninos, né? Agora, através da internet, meninos estão começando, garotos que já estão em clubes, ex-jogadores também, que isso aí vai para muitos ex-jogadores, né? Também, nossa galera aí do Craque da Paz. Qual o bizu que você daria, a palavra que você daria pro pessoal aí? Primeiro agradecer aqui, né, pastor, pelo convite e dizer que foi bom conhecê-lo, que a gente não... Já jogamos até contra, mas não tínhamos a possibilidade de conversar. Lá no Bangu. E dizer que essa história da minha vida é a história da maioria dos garotos que vieram de uma classe inferior e, consequentemente, através de um dom, conseguiu ajudar sua família, ajudar as pessoas que eu amo e consequentemente, ter dado um pouco mais de felicidade a todos. Eu costumo dizer que eu fui um privilegiado na vida e por isso que eu tive a obrigação, né, de fazer pela minha família. A minha família, quando eu falo isso, não é minha mulher, meus filhos, é minha mãe, meus pais, meus avós, meus tios, meus primos. O que eu pude fazer, até falo isso, que é para mostrar para os garotos de hoje em dia que quando as coisas clarearem, não esquecer das pessoas mais importantes da vida deles, para que eles possam também dar um certo conforto e um apoio, não digo que seja só financeiro, mas também de muito amor, de muito carinho, para que essas pessoas também consigam seus objetivos e, consequentemente, um pouco de felicidade, até porque quem passa um pouco de dificuldade sabe aonde aperta o calo, por isso tem que deixar fazer por onde as pessoas também conseguirem as suas finalidades. E agradecer a Deus. Sem Ele nada
Nada, nada, nada nessa vida se chega a lugar nenhum e nada faz você ficar feliz. Eu espero que Papai do Céu continue me abençoando, continue abençoando a todos, mas principalmente eu agradeço por tudo que já aconteceu na minha vida. Eu costumo dizer, se hoje não acontecer mais nada na minha vida, eu tenho que ficar de joelho o restante da vida agradecendo a Deus, porque Ele fez muito por mim. E pedir a Ele que continue me dando saúde para fazer o que eu gosto, que é trabalhar no futebol. Inclusive o teu clube, projeto que você tem do seu clube. Esse projeto do clube que eu estou correndo atrás aí para conseguir patrocinador, acionista. Ano que vem vai disputar o Carioca. É um clube federado que vai disputar o Campeonato Carioca, vai registrado na CBF e que a gente está já a partir de setembro procurando parceiro, acionista, sócio, patrocinador, para que a gente possa tocar junto com essas pessoas um projeto social lindo. Tem quase 50 garotos e a gente quer voltar com esse projeto. Espero que Papai do Céu abra uma porta aí e a gente consiga realizar esse sonho também. Eu costumo dizer que eu recebi muito. Pode ser que agora, no final de carreira, com alguns anos já de vida, a gente possa passar aquilo que aprendeu para esses garotos, principalmente em termos educacional e em termos de atitude, para que eles não sigam o caminho errôneo e, consequentemente, paguem lá na frente. Muito bom, muito bom. Então. E também a oportunidade do pessoal aí, pessoal que trabalha com futebol, profissionais, oportunidade aí de estar junto com o Arthur aí, com o Arthurzinho nesse clube, o cara que tem um nome, né, fortíssimo aí no futebol. Uma oportunidade de você também poder estar junto aí, somando como patrocinador, como parceiro e ajudando esse projeto aí que ele já é realidade e que agora, ano que vem, tem um projeto de disputar o Campeonato Carioca aí, junto aí no estado do Rio de Janeiro, beleza? E dizer, naquele jogo lá, Madureira e Bangu, que o treinador falou assim, marca o Arthurzinho, Ricardo. Aí no final eu falei, como? Vou achar esse homem como? Eu tocava e saía, tocava e saía. Agora aqui, achei o Arthur. Valeu, Arthur. Obrigado aí, cara. Obrigado, Deus abençoe. Tamo junto no projeto, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Valeu. Um abraço. Valeu, gente.